Então, continuando, faltou só um pedacinho, eu tive um problema no armazenamento, mas faltou só um pedacinho aqui para a gente terminar a nossa aula, que se refere a um outro processo aí de outra civilização, mas que também construiu esse mundo ocidental, né? Que é a grande influência do Islã para o mundo ocidental, né? Então vamos falar rapidinho sobre isso. É o seguinte: o islamismo ele é um processo de uma civilização, né? O Islã ele é uma civilização que começa aí com o profeta Maomé, que é quando ele traz a figura do Deus Alá como um Deus único, né? Então, assim como Abraão traz a figura de Deus para os cristãos como um só Deus e acaba com o politeísmo daquela sociedade, da sociedade romana e tudo mais, o Islã também isso se passa com o profeta Maomé, que é quem traz a figura de Alá como um só Deus, né? Então, nós temos aí profetas, né, do monoteísmo, ou seja, da crença em um Deus só, né? E aí, a partir do processo de monoteísmo, né, o Islã começa a se formar uma grande civilização, né? Após a morte de Maomé, os árabes eles começam a defender as ideias de Maomé, né? Considerado um profeta, né? Então, os islâmicos, os árabes, eles também são herdeiros desse legado que nós falávamos aqui dos gregos e romanos, né? E eles dominam por muito tempo uma parte grande da Europa, né, que é a Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha, né? Os árabes, então, eles dominam por muito tempo essa região da Europa, como também tem domínios no norte da África e na Ásia, né? Então, a civilização do Islã foi uma civilização muito grandiosa até os anos 1500, com grande desenvolvimento cultural, com grandes cidades com saneamento básico, com universidades, grandes escolas. Os árabes tiveram um grande desenvolvimento na matemática também. São os árabes que trazem a questão dos números, né? Dos números da álgebra que a gente usa, né? Esses números todos são trazidos pelos árabes, né? Que levam para a Europa. Então, nós temos que dizer o seguinte: os islâmicos são detentores de um rico patrimônio cultural e de grandes avanços nas artes, medicina, filosofia, cultura, matemática, etc. E os árabes, então, deixam grande herança para os povos europeus. Durante esse período que a civilização do Islã domina boa parte da Europa, eles deixam aí as suas referências aos europeus, né? Então a gente tem que dizer, lembrar que o Islã tem uma grande influência do mundo ocidental. Embora hoje a civilização do Islã seja muito estigmatizada, né? Os homens bomba, os fanáticos, né? A coisa dos xiitas. Mas a gente não pode confundir o Islã, né? Que é um povo, uma civilização árabe muito grande, muito forte, com o islamismo, que é a religião e que envolve aí extremos, fanatismos, né? Mas aqui não, a gente vai entender que o Islã foi uma civilização de grande avanço e que é muitas vezes os árabes que fazem a tradução do conhecimento do grego e romano para levá-los aos europeus, né? Então, para finalizar a aula de hoje, vamos entender que o mundo ele foi um processo de contribuição de vários povos, né? E o mundo ocidental, o mundo europeu, ele tem aí a influência de vários povos da antiguidade, né? Dentre eles, nós citamos aí os povos da antiguidade clássica, Grécia e Roma, que já vem também colhendo heranças de civilizações anteriores, como do Egito, Pérsia, Mesopotâmia, entendem? Então, o que a gente vai pegar aqui no mundo antigo? Os povos que vão dominando os outros povos, eles são também responsáveis por trazer um pouco daquela cultura anterior. Então, é isso que os islâmicos trazem também para a Europa, né? Eles vão fazer essa ponte da antiguidade clássica
para esse mundo medieval que está começando. Então, isso que a gente abordou aqui hoje, esse resumo dessas aulas aqui, essa revisão para a nossa prova, é, na verdade, todo o processo que foi se consolidando aí para formar esse mundo ocidental, né, que é dominado aí pelo continente europeu até os dias de hoje e que tem muita influência na nossa vida, porque nós fomos colonizados pelos europeus, estamos falando português, né, que é uma língua latina, e o latim vem de Roma, né? A nossa sociedade é cristã, então também tem essa interferência espiritual aí que vem com os romanos, que vão divulgar o cristianismo, né? E mesmo sem a gente saber, o nosso mundo ocidental também tem uma influência muito grande do Islã, né? Eu até citei isso na aula, mas o pandeiro, né, era dos árabes e que, como dominaram por muito tempo Portugal, Portugal acabou trazendo para nós, né? Então, é esse tipo de questão que a gente tem que se alertar quando a gente vai estudar o mundo antigo. Não é porque é mundo antigo, que passou há milhares de anos, há muito tempo, que não tem aí uma interferência grande na nossa cultura, na nossa vida, na nossa língua, né, nas nossas práticas sociais, né, na nossa religiosidade, né? Então, só para finalizar essa revisão, para a gente levar em consideração isso, o islamismo não tem nada a ver com essa civilização islã e o que ela contribuiu, né? O islamismo é uma religião que tem seus dogmas, seus processos e tudo mais, mas a civilização islã como um todo teve uma grande influência aí na formação do mundo ocidental. É isso. Fizemos o que a gente pôde no contexto desse de pandemia, né? Eu espero que vocês consigam pelas aulas, quem conseguiu acompanhar as videoaulas, que consiga se dar bem na prova, né? A prova está totalmente baseada aqui nesse quadro, então deem uma lida, estudem. Quem não teve acesso à internet para assistir os vídeos, tenta conseguir aí, eu vou mandar as fotos, né? No grupo tem as fotos de do conteúdo do quadro de cada aula que foi dada. Então, espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês. Foi a maneira aí que a gente conseguiu encontrar para não deixar vocês sem a aula e prejudicados aí nos estudos, né? Embora não seja inclusiva, não é todas as pessoas que têm acesso, né, à internet, Wi-Fi e tudo mais, mas para aquelas que tiveram, eu espero ter contribuído um pouco aí com um pouquinho desse conhecimento da história antiga. É isso, muito obrigada. Fique em casa, o momento tá difícil, tá complicado, né? Vamos se cuidar e logo mais a gente tá junto de novo. Obrigada, boa noite.